Ok, boa tarde, meus alunos do 7º ano da turma da Escola IPA, chegando para mais uma aulazinha virtual. E hoje a gente vai recapitular um assuntozinho que a gente trabalhou aí há poucas semanas atrás. Nós falamos sobre a situação da relação entre o verbo e o sujeito da oração. Daí a gente fazer a classificação dos tipos de sujeito. Esses sujeitos podem ser simples, composto, oculto, indeterminado e inexistente. O livro ele retoma esse assunto para algumas observações sobre alguns tipos de sujeito. A gente vai fazer essa recapitulação, dando uma explicação para dar mais segurança ao tipo de trabalho que vocês vão realizar daqui a alguns dias. Lembrando, estamos chegando nas nossas VGVs, nota final, quarto bimestre. Então a gente precisa ter foco, concentração nesse período em que nós estamos vivendo, para que mesmo diante de todas as dificuldades que esse ano ofereceu a cada um de nós, a gente possa passar por ele da melhor forma possível, pelo menos tentando não perder o lado da educação. Ok? Vamos lá, tipo de sujeito. Sujeito oculto, elíptico ou desinencial. No vídeo que eu apresentei para vocês, eu falava sobre o sujeito oculto. Só que algumas gramáticas apresentam outros nomes para essa mesma função. Vamos lá. Sujeito oculto. Vamos para a frase para a gente ir explicando. Sofri muito por você. Então, o sujeito não é você. Você é o cara que fez, ou a mulher que fez a pessoa sofrer. Então, ela não é sujeito. Ele não é um sujeito. O sujeito é a pessoa que está sofrendo. Então, da forma que nós observamos aqui, quem foi que sofreu? Então, o sujeito deveria estar aqui. Então, a gente completa com um pronome pessoal. Eu sofri muito por você. Primeiro, porque é que a gramática chama ele de oculto? Chama ele de oculto porque ele está, mesmo ele não estando na frase, pelo entendimento do verbo, subentende-se que tem uma pessoa aqui, antes do verbo, que pratica essa ação. Então é como se ele tivesse escondido. Foi a explicação que eu dei. Aquela pessoa que está ali, mas está escondido na oração. Esse é o sujeito oculto. Outra forma que a gramática apresenta ele. Sujeito elíptico. Elíptico por quê? Porque a gramática diz que quando um termo foi retirado da oração, ela forma uma espécie de elipse, ou seja, é como se ela tivesse coberta por ali, como se alguma coisa estivesse encobrindo o sentido daquela palavra que está ali. Esse fenômeno na gramática é chamado de elipse, também considerada uma figura de linguagem dentro da literatura, Ou seja, a mesma função. A gente sabe que a pessoa está aqui, mas ela não aparece. Como se ela tivesse sido retirada da informação. Ela foi retirada, mas o sentido permanece. Então, elipse, então a gente chama o sujeito de elíptico. A mesma coisa. Ou desinencial. Sujeito desinencial. Desinencial, vocês lembram também, A desinência é o verbo. O verbo, aquela parte final do verbo, que indica em que pessoa o verbo está sendo conjugado. É uma desinência de pessoa. Se é uma desinência de pessoa, veja o final do verbo aqui, sofri, essa terminação I é da primeira pessoa eu. Eu sofri. Então, eu encontro o sujeito pela desinência de pessoa que o verbo apresenta. Daí, ele ser chamado de sujeito desinencial. Desculpe.
Inclusive, o livro em que vocês estão estudando apresenta o sujeito oculto, o sujeito elíptico, mas ela apresenta como sujeito desinencial. As mesmas explicações, né? Por que, professor, por que você colocou o sujeito oculto? Porque é o mais usado na gramática. Dentro das gramáticas tradicionais, ela é a forma mais usada. Deu para entender isso aí? Vamos para frente. Qualquer coisa, sempre lembrando, estou lá online para dar alguma explicação caso vocês não entendam o conteúdo. Sujeito indeterminado. Ele é indeterminado por quê? Ele é indeterminado porque o sentido que ele apresenta. Né? Primeiro, também vai estar escondido, também é elíptico, também é desinencial, mas ele apresenta uma característica diferente. Qual é essa característica? Sempre será o sujeito terceira pessoa do plural, eles. O verbo, ele vai ter sempre essa terminação. Falaram, bateram, roubaram, puxaram, sempre vai ter essa terminação. Então, na hora que você encontrar o sujeito, vai ser eles. Agora, indeterminado por quê? Por exemplo, falaram de você para mim. Falaram de você para mim. Aí você olha para mim e pergunta, quem falou? Porque a informação apresenta que algumas pessoas falaram de você para mim. Mas não diz especificamente quem falou. Então, pelo sentido que a frase apresenta, eu não divulgo quem foi que verdadeiramente praticou a ação. Daí o nome indeterminado. Indeterminado. Porque eu não apresento em fatos reais quem verdadeiramente praticou a ação. Digo que praticaram a ação, mas não quem. Deu para entender? E o último, sujeito inexistente. A gramática apresenta sujeito inexistente, mas o livro de vocês vai apresentar para vocês oração sem sujeito, que é a mesma coisa também, né? É a mesma coisa. Essa oração sem sujeito, ela vai aparecer quando o verbo da oração é um fenômeno da natureza. Trovejou a noite toda. Aí, cara, quem foi que trovejou? Quem trovejou? Então, quem pratica essa ação? É a natureza. Então, não, como nós tratamos de pessoas que podem praticar a ação, coisas, pessoas, animais, né? A natureza não está dentro do padrão para a prática do sujeito, né? Talvez alguém vai dizer assim, a natureza, Deus, não sei, mas para a gramática não, essas explicações não são aceitáveis, né? Ou então, quando, por exemplo, o verbo haver e outros verbos, né, o verbo fazer também, quando eles estiverem sendo conjugados na terceira pessoa, né, terceira pessoa do singular, com o sentido de tempo. No caso aqui, ó, há meses espero uma resposta. Há meses. Aí o cara pergunta, mas meses não pode ser o sujeito, não? Não, porque não é ele que está marcando, não é ele que está praticando essa ação. Né? Então, quando esse verbo estiver na terceira pessoa e estiver dando ideia de tempo, a oração também permanece sem sujeito. Então, ok? Era mais uma recapitulação do assunto. Depois vou estar dando direcionamento do livro para vocês complementarem as informações com leituras e atividade, ok? Até a próxima. Tenham uma boa tarde.